Fala galerinha, beleza? Emerson na área e hoje vamos falar sobre mínimo múltiplo comum. Se você tem dúvidas sobre esse tipo de questão, que é uma simples soma de frações, já clica no gostei, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e compartilha o vídeo no final. Sem mais conversa, pega o bizu, macho velho. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que calcula o mínimo múltiplo comum de alguns números, de números inteiros, de três maneiras distintas. Primeira maneira, eu tenho aqui, calcule o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 10. Então vamos lá, quem são os múltiplos do número 4? Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar pelos elementos do conjunto dos números naturais asterísticos, que é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Vou pegar o número 4 e vou sair multiplicando por todos esses elementos. Vai ficar 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. E assim sucessivamente. Vou fazer a mesma coisa com o 5, para conhecer os múltiplos de 5. Vou pegar o 5 e sair multiplicando por todos os elementos aqui do meu conjunto dos naturais asterísticos. Então 5 vezes 1, 5, depois vai ficar 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o 10. Vai ficar 10, 20, 30, 40, até o infinito. Então qual é o menor múltiplo comum a todos esses elementos? A 4, 5 e 10 vai ser o 20, que o 20 está aqui e está aqui. Então o menor múltiplo comum a todos esses elementos vai ser o número 20. Então eu já sei que meu mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 10 vai ser o 20. Essa aqui é a minha primeira maneira de calcular o meu mínimo múltiplo comum. E a segunda maneira, como é que eu vou resolver? É pela decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos. Como assim, professor? Eu não entendi nada. Preste atenção. Eu tenho aqui, calcule o MMC de 4 e 10. Vou pegar o 4 e vou decompor em fatores primos. Vou pegar aqui, ó, 4 e vou fazer a minha decomposição. Vou pegar esse número 4 e fazer divisões sucessivas por números primos. Como assim? 4 dá para dividir por quanto? Por 2, que fica 2. 2 dá para dividir por quanto? Por 2, que fica 1. Cheguei no 1, finalizei aqui minha decomposição. Então esse 2 se repete duas vezes, então fica 2 elevado ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa com 10. Vou decompor aqui o 10. 10 dá para dividir por quanto? Por 2, sobra, fica 5. 5 dá para dividir por 5, que meu resultado é 1. Então 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. E como é que eu vou calcular meu mínimo múltiplo comum de 4 e 10? Eu coloquei aqui uma observação. O meu mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação dos fatores comuns e não comuns elevado ao maior expoente. Como assim, professor? Eu tenho aqui, ó, o 4, que é 2 ao quadrado, e o 10, que é 2 vezes 5. Então, quem são os fatores comuns e não comuns dessa decomposição? Vai ser o 2, que é um fator, e o 5, que é outro fator. E vou pegar e vou elevar, né, ao maior expoente de cada fator desse aqui. O número 2, qual é o maior expoente? Eu tenho o 2 aqui e tenho um aqui que não aparece. Então o maior é o 2. Então fica aqui, 2 elevado ao quadrado. E o 5, como só tem ele mesmo, fica 2 elevado a 1, que não precisa colocar. E 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Então está aqui o meu mínimo múltiplo comum entre 4 e 10, certo? É a minha segunda maneira, decomposição em fatores primos. E a terceira, ela também é pela decomposição em fatores primos, porém é minha decomposição simultânea em fatores primos. Como assim, professor? Preste atenção. Eu tenho 4, 5 e 10. Vou colocar aqui, ó, 4, 5 e 10. E vou fazer a minha decomposição simultânea. Esses números que estão aqui, dá para dividir por quem? Primeiro eu vou colocar por 2. 4 dividido por 2 dá 2.
O 5 não dá para repetir, para dividir. Eu vou repetir. E o 10 dividido por 2 dá 5. Vou dividir por quem aqui agora? Por 2 ainda, porque o 2 dá para dividir por 2. Então eu vou dividir aqui por 2. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. Vai sobrar quem? O 5 que vai repetir e esse outro 5 que vai repetir. E agora, vou dividir por quem? Vai ser por 5. 1 dividido por 5, vou repetir aqui. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, e meu mínimo múltiplo comum, eu tenho simplesmente que multiplicar tudo isso que está aqui. Né? Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 2 ao quadrado vezes 5, que deu a mesma coisa. Ó, né? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então, meu mínimo múltiplo comum vai ser 20. Então, mostrei para vocês aqui 3 maneiras diferentes de calcular o mínimo múltiplo comum. E agora a gente vai resolver a questão. Aquela questão do início. Então, vamos lá. Então, resolvendo a questão, eu tenho aqui 2 sobre 3 mais 3 sobre 5 mais 5 sobre 6. Como eu tenho meus denominadores diferentes, eu tenho que fazer o quê? Tenho que achar meu mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 6. E como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar 3, 5 e 6 e vou achar o mínimo múltiplo comum pela decomposição simultânea em fatores primos. 3, 5 e 6 dá para dividir por quanto primeiro? Por 2. 3 dá para dividir por 2? Não, então eu vou repetir. 5 dá para dividir por 2? Não. Então, repete. 6 dividido por 2 dá 3. E agora, tem um 3, 5 e 3. Dá para dividir por quanto? Por 3. 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 3, repete. 3 dividido por 3, 1. E agora eu vou ter o meu 5, que 5 dá para dividir por 5. Então fica 1, 1 e 1. E meu mínimo múltiplo comum vai ficar 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então basta multiplicar 2 vezes 3, que vai dar 6, e 6 vezes 5, que vai dar 30. Então achei meu mínimo múltiplo comum. Então o MMC nesse caso, ele vai servir porque esse mínimo múltiplo comum vai ser o denominador das minhas novas frações, que vai ficar o seguinte. Vai ser o meu novo denominador das frações aqui. E agora, para eu achar o numerador, bem fácil, eu vou pegar esse valor aqui, que é o meu novo denominador, eu divido pelo denominador anterior e multiplico pelo meu numerador. Então, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 2, 20. Faço a mesma coisa aqui. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Agora ficou fácil. Eu tenho frações com denominadores iguais. Eu vou repetir meu denominador, que é 30, e vou somar meus numeradores. 20 mais 18 mais 25. Continuando aqui embaixo. 20 mais 18 mais 25 vai dar 63, que divide 30. Então, a soma das minhas frações, 2 sobre 3, mais 3 sobre 5, mais 5 sobre 6, é 63 sobre 30, que é o meu resultado. Então, se curtiram a resolução, clica no gostei, ativa o sininho, compartilha o vídeo para fortalecer o canal e pega o bizu, macho velho!